Pois bem, queridos amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Você sabe que todos os dias nós separamos aí cerca de 30 minutos para nós refletirmos em um tema da Palavra de Deus. E hoje vamos começar uma série muito especial chamada O DNA da Salvação. Série essa de 4 temas, como eu sempre costumo fazer. Então, de hoje até quinta, nós vamos estar estudando sobre o DNA da salvação. Ou seja, o que é salvação? Como Deus salva? Como eu posso ser salvo? Vamos ver essa temática ao longo dessa semana. Antes, porém, de avançarmos, quero fazer um convite especial para você. Todas as quartas-feiras eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê, na cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Ali eu vou todas as quartas para estudarmos as profecias de Daniel. E se você puder, você é o meu convidado. A nossa igreja no bairro Perequê fica na rua Olinda Peixoto, número 611. E você é o meu convidado para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Deixa eu aproveitar e convidar você também que mora em Tubarão e região. Todos os domingos à noite, 20 horas, nós nos reunimos na Igreja Adventista Central de Tubarão para estudarmos um tema da Palavra de Deus, as profecias de Daniel. E você é o meu convidado. Vou te dar o endereço da nossa igreja. É na rua Luiz Martins Colasso, 570. Esse é o endereço da nossa igreja. Fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão, no centro de Tubarão. É bem fácil de achar. Todos os domingos, às 8 da noite, a gente se reúne lá para estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus. E você é o meu convidado para participar, então, desses estudos, tá bem? Agora quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos, então, ao estudo dessa nova temática. O título que colocamos para essa temática, o DNA da salvação. Nós iremos entender, a partir de hoje, como Deus salva. E eu espero que o estudo desses temas possa clarear em sua mente esse processo maravilhoso que Deus escolheu para salvar o ser humano. Mas você sabe que nós temos um hábito aqui, né? A gente não começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para nós juntos orarmos e suplicarmos a bênção do Senhor para o estudo que teremos agora. Ora comigo? Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Nós queremos compreender a partir de hoje um pouquinho mais a respeito da salvação, entender como o Senhor nos salva, entender a correta relação da lei e da graça, entender o processo de santificação, justificação e glorificação. Por isso, Pai, ao abrirmos o Teu livro sagrado mais uma vez, convidamos ao Deus e Espírito Santo para estar conosco, iluminando a nossa mente, a compreensão e abrindo nosso coração à aceitação da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. A minha Bíblia já está aqui e nós já estamos prontos para começar essa série especial. Série esta que nós intitulamos O DNA da Salvação. Nesse primeiro tema que vamos estudar hoje, segunda-feira, a pergunta que nós iremos responder é: salvos de quê? Eu e você precisamos ser salvos. Salvos de quê? Pois bem, vamos então voltar ao princípio. Ninguém pode ir além do princípio, e no princípio lá estava Deus. Quando abrimos nossa Bíblia, no primeiro verso da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse é o texto que eu queria introduzir o nosso estudo essa semana. Que diz Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus criou todas as coisas. A Bíblia simplesmente declara que Deus criou. Ele é o Criador. Interessante que a mídia e os anais científicos tentam colocar a origem do homem como diferente do relato da Bíblia. Fala-se numa explosão cósmica,
fala-se num desenvolvimento, num aperfeiçoamento de espécies. São várias as teorias. Mas a palavra de Deus é muito simples e clara. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus cria esse planeta, Ele não o cria para que ele ficasse sozinho. Na realidade, o planeta Terra foi criado para servir como habitat, como lar do ser humano. E logo em seguida a criação do planeta, culminando nesta bela criação, no sexto dia, Deus formou Adão e Eva, nossos primeiros pais. Assim nascia a família humana. Qualquer visão de mundo que ignore esse fato será uma visão parcial. Na realidade, o que nós chamamos de cosmovisão, a forma como enxergamos o mundo, ela só pode ser bem compreendida de forma plena se nós entendermos nossas origens. E quando vamos para o Gênesis, nós viemos das mãos do Criador. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou para que eles vivessem eternamente. Nunca foi plano de Deus que o homem morresse, que sofresse, mas para que o homem pudesse ser integrado à família celestial, ele precisava passar por um teste. E aqui em Gênesis 2, 16 e 17, nós lemos qual foi esse teste. Olha o que diz a palavra de Deus. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O belo jardim estava aí, diante do homem. No jardim, várias frutas, várias árvores frutíferas. E ele podia se alimentar de todas elas. Mas Deus colocou ali apenas uma proibição: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí estava o teste para os nossos primeiros pais. Se eles obedecessem a esse teste, se eles passassem no teste, eles viveriam eternamente. A família humana seria integrada à família celestial. Mas você conhece a história. Infelizmente, eles desobedeceram. Primeiro Eva tomou do fruto proibido, comeu, depois levou para Adão, ele também comeu, e como resultado, o pecado encontrou lugar no coração humano. A partir daí, todos os descendentes de Adão e Eva nasceram já pecadores. E por causa do pecado, todos fadados à morte. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O ato de desobediência de Adão e Eva trouxe sobre a família humana sofrimento, miséria e, finalmente, a morte. É por isso que a Bíblia nos ensina: o salário do pecado é a morte. Se Deus deixasse que Adão e Eva morressem como consequência da sua desobediência, ele não estaria sendo injusto, porque ele havia advertido o casal, ele havia orientado que eles não comessem do fruto proibido. E eles desobedeceram a ordem. Eles preferiram ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. Você percebe que aí está a raiz do pecado? A raiz do pecado sempre estará em nós deixarmos de ouvir a voz de Deus para ouvirmos a voz de Satanás. As pessoas, quando desobedecem, quando elas pecam, elas o fazem por deixarem de ouvir os conselhos de Deus apresentados em sua palavra. E quando começam a dar ouvidos às sugestões de Satanás. Adão e Eva fizeram isso. E agora o pecado estava tomando conta de toda a humanidade. E quando nossos primeiros pais pecaram, Deus poderia deixá-los que morressem como consequência do seu ato de desobediência.
Mas Deus tanto amou a esse projeto, Deus tanto amou ao ser humano, que Ele havia idealizado um plano para salvar o homem caso ele pecasse. Deus é onisciente, nada pode surpreender a Deus. E o plano da salvação que Deus estabelece para salvar nossos primeiros pais não foi um plano feito de última hora, às pressas, porque algo aconteceu e Deus não sabia. Não. O plano da salvação já havia sido estabelecido caso o homem pecasse. E eu queria ler para você alguns textos da palavra de Deus que vão nos ajudar a entender isso. O primeiro deles está aqui, João 3,16. Esse texto pode ser considerado o verso áureo da Bíblia. E assim disse o próprio Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que belas palavras do Senhor Jesus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. A única forma do ser humano ser salvo do pecado era o próprio Deus dar a sua vida para resgate dele. E foi exatamente isso que Deus fez. Ao enviar Cristo à Terra, Ele veio viver a nossa vida, morrer a nossa morte, pagar o preço que nós deveríamos pagar para nos assegurar o direito à salvação e à vida eterna. Então, respondendo à pergunta inicial, precisamos ser salvos de quê? Salvos da morte eterna. E por falarmos em morte, eu queria dizer para você que na Bíblia nós temos duas mortes, a primeira e a segunda. A primeira morte é a morte que eu e você estamos sujeitos a ela. É a morte que se abateu sobre milhares, bilhões de pessoas desde Adão até hoje. Todas as pessoas que passaram pela morte, elas estão dormindo o sono da morte. E todas elas um dia ressuscitarão. Isso mesmo que você ouviu. Todas ressuscitarão. Jesus disse isso em João 5, 28 e 29. Palavras do próprio Jesus Cristo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aí Jesus orientou assim: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora, todos ressuscitarão, e uns ressuscitarão para receber a vida eterna, e outros ressuscitarão para receber a condenação eterna. Essa condenação eterna será a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9, fala dessa segunda morte. Fala do momento em que Deus vai mandar fogo dos céus e vai destruir todo aquele que não abandonou o pecado. Esta é a segunda morte. Então, da primeira morte, pode haver retorno. Aliás, todos retornarão, né? Mesmo os salvos em Cristo. É por isso que Jesus declarou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Jesus o ressuscitará para que ele viva eternamente. Então Deus não quer que nenhum de nós morramos a segunda morte. A primeira morte estamos sujeitos a ela, mas a segunda morte é a morte eterna. Essa Deus não quer que ninguém passe por ela. E para que nós não passemos por ela, Deus deu seu Filho. Jesus se fez homem, viveu como nós aqui na terra, pisou os cruéis espinhos para tornar mais fácil a nossa caminhada. Ele veio ser o nosso exemplo em tudo. É por isso que nós temos hoje à nossa disposição a salvação. Em João capítulo 12, verso 47, Jesus declarou assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo.
Foi assim que Jesus definiu sua missão. Ele veio para salvar e não para condenar. E os líderes religiosos dos dias de Cristo não entendiam bem esta missão de Jesus. Eles não entendiam porque ele se associava com pecadores, porque ele comia com os publicanos. Inclusive, quando você vai para a sua Bíblia, em Lucas capítulo 15, e você encontra aí 3 parábolas contadas por Jesus, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Por que é que Jesus contou essas 3 parábolas na sequência? Se você olhar para Lucas 15, 1 e 2, você vai entender. Você vai perceber que os pecadores se aproximavam de Jesus, que ele comia com eles, mas os líderes religiosos dos dias de Cristo disseram: olha o que ele está fazendo. Ele se assenta com os pecadores, ele come com eles. Eles criticaram Jesus porque ele se associava com os pecadores. Então foi para tornar claro o objetivo da sua vinda é que Jesus contou as 3 parábolas. E em todas as 3 parábolas você tem um grande esforço do Pai para que o ser humano pudesse ser salvo. Na parábola da dracma perdida, a mulher, ela arredou os móveis, varreu a casa, ela limpou todos os cantos, ela procurou até achar a dracma perdida, até encontrá-la. Esse esforço da mulher em busca dessa dracma que se perdeu, da moeda que ela havia perdido, retrata o esforço de Deus em nos salvar. Quando você estuda a parábola da ovelha perdida, o bom pastor, ele deixa ali no aprisco as 99 e ele vai em busca da que se perdeu. Ele anda por caminhos perigosos, ele coloca em risco a própria vida para buscar aquela única ovelha que não voltou para o aprisco. Essa intensa busca do pastor, ela retrata como Deus busca o ser humano, como Deus está trabalhando para nos salvar. E quando você vai para a terceira história do filho pródigo, o pai concedeu a metade dos bens para o filho, mas quando o filho estava longe, perdeu tudo, se viu na miséria, caindo em si, ele se lembrou da fazenda, do pai, do alimento que ele lá tinha. Essa expressão, caindo em si, fala da obra do Espírito Santo no coração, do trabalho que Deus constantemente faz para salvar as pessoas. E se você está me assistindo agora, é mais uma tentativa que Deus está tendo com você para ajudar você a entender como você precisa de salvação. Então, meu amigo, eu e você precisamos dessa salvação que o Pai nos oferece. Olha o que Jesus declarou em João 11,15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você percebe que Jesus é o bom pastor e que dá a sua vida pelas ovelhas? Você percebe que aquela morte que Jesus passou no Calvário foi a sua morte e a minha morte? É por isso que o livro do profeta Isaías declara de que ele foi tratado como nós merecíamos, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo suportou aquela cruz que era nossa. Cristo passou pela morte que era nossa. Ou seja, ele assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos receber a salvação que ele gratuitamente oferece a todo aquele que busca. Não é maravilhoso pensar nisso? Queria convidar você a mais um texto da Palavra de Deus que fala sobre salvação. Olha o que diz o apóstolo Pedro, este apóstolo que conviveu com Jesus por cerca de 3 anos e meio. Pedro assim escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados.
E aqui Pedro está citando o profeta Isaías no capítulo 53, você foi sarado pelas feridas deles. Ou seja, você merecia a morte, mas ele curou você, ele sarou você. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro está declarando que Jesus levou sobre a cruz o peso da iniquidade de todos nós. Jesus pagou o preço que nós merecíamos. Lembra quando ele disse para Adão e Eva no jardim do Éden? Se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E Deus, para que eles não morressem eternamente, enviou seu Filho para morrer por nós naquela cruz. É por isso que a palavra de Deus declara, em Lucas 15, verso 7. Jesus, concluindo a parábola, declarou: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe o que provoca alegria no coração de Deus? O arrependimento do pecador. Ele, quando conclui a parábola da ovelha perdida, ele diz, haverá alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você consegue imaginar os céus fazendo festa? Os céus fazem festa todas as vezes que alguém se deixa alcançar pelo Espírito Santo. Quando alguém toma a decisão de abandonar a vida de pecado e viver ao lado de Jesus. E por que alguém toma essa decisão? Porque é esta decisão que pode nos assegurar a vida eterna. O único caminho para nós escaparmos à morte é aceitando Cristo como Salvador pessoal. Porque quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, a morte que me cabia agora foi paga por Ele. E a vida que a Ele pertencia me é dada como um dom gratuito do céu. Esta troca, essa é a estranha obra de Deus. Como dizia Lefebvre, aquele reformador da Idade Média, o justo morre para que o pecador viva. Essa é a estranha obra de Deus. Mas é uma obra maravilhosa, porque quando ela toma conta do nosso coração, ela muda a nossa vida, nossas expectativas, nossas esperanças. A palavra de Deus ainda declara pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, ou vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que texto extraordinário! Paulo está dizendo que nós somos salvos é pela graça mediante a fé, não de obras. Há muita gente confiando nas suas boas obras para alcançar o céu, e isso é tentar o impossível. É por isso que ao longo dessa semana nós vamos aprender de fato sobre como Deus salva. E você vai entender toda a dinâmica da salvação, o DNA da salvação. Você vai entender o que a Bíblia ensina sobre isso. E você vai perceber a nulidade de se tentar ser salvo através das boas obras. Nesse texto, o apóstolo Paulo ainda declara de que a salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente. Você não pode pagar por isso. É um presente que Deus oferece a cada ser humano. E sabe o que mais nos causa estranheza? É a reação que muitos seres humanos têm diante desse oferecimento da graça. O que muito nos causa estranheza é você perceber como que pessoas ignoram essa salvação, ou não aceitam tão grande salvação, ou não dão atenção para esse assunto e estão vivendo suas vidas como se não existisse um céu a alcançar e um inferno a evitar. Mas eu espero que eu e você estejamos atentos a essa realidade eterna e que nesse tempo de oportunidade que nós temos, nos voltemos para a palavra de Deus para entendermos bem a sua voz e suas orientações. Prezado amigo, prezada amiga, a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo em Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é
justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Sim, você não é justificado por obras da lei. Agora, alguns estão também ensinando por aí, já que a lei não justifica, ela não tem qualquer valor, nem relevância para os dias atuais. Essa é uma outra grande mentira. Então, como nós podemos harmonizar esse processo de salvação independente das obras humanas? É o que nós vamos entender ao longo dessa semana. Mas eu queria partilhar com você ainda um outro texto. Em Atos 16, 31, você tem aqui as palavras do apóstolo, e eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda sua casa. Só existe uma forma de nos apoderarmos da salvação oferecida por Deus, e é crendo. Paulo disse em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um elemento indispensável nesse processo. E nós vamos entender essa semana muito bem como que esta fé funciona. O apóstolo João, o discípulo do amor, escreveu, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você percebe que a única forma de nós alcançarmos a salvação oferecida por Deus é aceitando Cristo como nosso Salvador. João está afirmando: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então Cristo é o caminho, Cristo é a ponte que nos conecta novamente a Deus. O pecado de nossos primeiros pais e os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. Um grande abismo foi gerado, mas em Cristo esse abismo é transposto, porque Ele é a ponte que nos liga novamente ao Pai. Por isso a palavra de Deus declara que é aceitando apenas o Filho que nós temos a vida. Em João 15,16, o próprio Jesus é quem declara: não foram vocês quem me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Olha que verdade Jesus está apresentando para nós hoje. Não fosse vós quem me escolhestes, antes eu vos escolhi. Sim, meu querido amigo, Maria, Pedro, Joana, não foi você quem escolheu Jesus. Foi Jesus quem escolheu você. Tiago, Jesus escolheu você. Roberto, Jesus escolheu você. Lúcia, Jesus escolheu você. Não foi você quem escolheu Ele. Ele escolheu você. E o fato de você estar nesse exato momento assistindo essa mensagem é porque Deus tem uma mensagem para você. Deus tem um recado para você. Através da cruz de Cristo, nós podemos alcançar a vida eterna. Este é o grande presente que Jesus tem para mim e para você. E nós não podemos ignorar tamanha dádiva. Pastor, então como eu posso ser salvo? Amanhã e nos próximos 3 dias, nós vamos estudar sobre os tempos da salvação. Você sabia que a salvação opera em 3 tempos? Passado, presente e futuro. Hoje nós vimos a nossa necessidade de salvação. Vimos também o oferecimento do céu para nos salvar, Jesus Cristo. Mas como isso funciona na dinâmica? É por isso que essa série se chama O DNA da Salvação. E você vai entender como que a salvação se processa no passado, no presente e no futuro. Por hoje, eu queria perguntar a você: você crê
como creram as pessoas no passado em Jesus. Você o aceita como teu Salvador pessoal, para você passar da morte para a vida? Você deseja que Ele seja o supremo pastor da sua história? Se sim, aproveite esse momento para abrir seu coração e se colocar nas mãos do Senhor. Sim, querido amigo, sim, querida amiga. Que maravilhoso pensar em tão grande salvação que o céu nos oferece. Eu espero que hoje nós tomemos a decisão de abrir a porta do coração, deixar que Jesus entre e traga para nós a vida eterna que nós tanto precisamos. Se você deseja se apropriar desse dom que o céu nos oferece, eu quero aproveitar e orar com você, para que a obra que Deus começou em nosso coração, em breve Ele possa completá-la. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque através de Cristo nós podemos ser libertos da morte e da morte eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o maior dom que o céu podia doar, o céu enviou. A pessoa de Jesus Cristo. E muito obrigado porque hoje, através da nossa aceitação dele, nós podemos tomar posse da vida eterna. Pai, nos ajuda a tomar todas as decisões necessárias para estarmos prontos para a Tua volta. Conceda-nos um dia feliz e abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.